Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos fazer aqui um doce muito gostoso feito com gengibre. Então agora para essa época do ano, troca de temperatura, para aumentar a imunidade e também para tratar dores de garganta, não é verdade? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou descascar o gengibre com a ajuda de uma colher. E não esquece de deixar o seu like para ajudar o YouTube a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então aqui nós vamos descascando os pedacinhos do gengibre, que vai ser mais ou menos umas 100 gramas de gengibre. E já aproveita e já pega essa dica aqui para descascar o gengibre, tá, pessoal? Se raspar ele com uma faquinha ou com uma colher, ele solta todinha a casca e nós não desperdiçamos o gengibre, então sai só a casquinha mesmo. E aqui eu vou utilizar para vocês verem, ó, pessoal, uma faca também, aquela parte de baixo, né, não a parte que tem os dentes da faca. E nós podemos remover toda essa casquinha com mais facilidade. E então aqui, ó, pessoal, eu não mostrei aqui, mas eu ralei esse gengibre que eu descasquei, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, mas eu ralei ele fininho. E agora eu vou colocar aqui, eu vou mostrar para vocês a mais ou menos quanto que vai dar, ó. Vou colocar aqui na balança só o gengibre ralado, daí eu tiro, no caso, o peso deste prato e coloco agora só o peso do gengibre para mostrar para vocês mais ou menos aqui quanto que vai dar. Vou ver aqui. E ó, e deu bem certinho ali, pessoal, 100 gramas, ó. Não precisa ser exatamente a 100 gramas, tá? Aqui pode ser o equivalente, para quem não tem uma balancinha em casa, pode ser umas 2 ou 3 colheres de sopa de gengibre ralado, bem cheias as colheres, tá? Dá para colocar mais? Claro que dá, só que ficaria muito forte, né? Então essa receita aqui, ela já fica bem forte com umas 3 colheres de gengibre. Então, se quiserem colocar mais, é opcional. E o açúcar aqui eu estou misturando. São 600 gramas de açúcar para essas 100 gramas de gengibre ralado. Então é uma média para vocês fazerem mais ou menos essa proporção. 600 gramas de açúcar para 100 gramas de gengibre ralado. E aqui eu vou colocar 100 ml de água, um copo daqueles bem pequenininho. 100 ml de água. Vou misturar tudo e vou levar ao fogo. E antes de levar ao fogo, gente, eu vou colocar 2 ingredientezinhos aqui junto, que é opcional, vocês colocam se vocês gostam, se vocês podem comer, se não tem alguma restrição. Que eu amo é o cravo e a canela. Então aqui eu coloco alguns cravinhos e alguns pedacinhos de canela, que são excelentes também, né, para imunidade, como anti-inflamatório também. Então, são ingredientes muito bons e eu amei o resultado, gente, é muito bom. Eu recomendo para quem gosta de comer cravo e canela, para colocar também nas suas balinhas ou nos seus confeitos de gengibre, fica muito gostoso. Então, aqui, pessoal, eu já vou levar para o fogo. E já vou falar para vocês a diferença desse doce aqui, esse confeito, né, de gengibre com cravo e canela. A diferença dele para aquela bala que nós fazemos tipo uma massa de puxa-puxa, que depois nós cortamos para embalar no papel manteiga. Então esse aqui, ele não é bem aquela bala. Ela fica com consistência diferente, um pouquinho mais açucarada. E ela se quebra depois, não precisa eu cortar ela com a faca. Então, vocês vão ver no finalzinho ali a diferença deste confeito aqui para a bala. E se vocês quiserem que eu coloque a receita da bala aqui, que corta com a faca, depois embala ela, ou às vezes colocamos um pouquinho de açúcar em volta para ela não grudar uma na outra, colocamos num potinho com tampa. Se vocês quiserem a receita da bala, eu coloco depois aqui para vocês também. Mas hoje eu vou fazer essa aqui, que é uma receitinha, o gosto vai ficar basicamente igual, a diferença é a consistência, né? Esse aqui ele fica quebradiço, ele mesmo se parte sozinho depois ali na hora quando ele esfria. E eu vou guardar ele num potinho também, da mesma forma.
Só muda mesmo a consistência ali no final, o tempo que eu vou deixar aqui no fogo agora, né? Vocês podem ver que já tá cozinhando. O que vai mudar é o tempo ali no finalzinho para dar a finalização na consistência do nosso doce ou da nossa bala, né? E aqui ele ferve uns minutinhos, pessoal. Ele não ferve mais do que 15 minutos, não precisa. E ele vai começar a engrossar um pouquinho este caldo aqui que vocês estão vendo que tá fervendo, nosso açúcar derretido, né, com os ingredientes. Ele começa a ferver e ele vai engrossando até ficar na consistência desejada. Então é essa consistência ali no finalzinho, que às vezes um minutinho a mais ou a menos vai dar diferença no resultado da nossa bala. Então, se deixar ele ficar bem apurado no fogo ali, né? Quando ele começa a desgrudar ali do fundo da panela, quanto mais tempo eu deixar, mais açucarado ele vai ficar no final e mais quebradiço. Então, se eu quiser o ponto daquela balinha de cortar ela, que ela fica mais maleável, então ele não vai ficar tanto tempo ali no finalzinho. Essa é a diferença, é o tempo ali que nós vamos deixar. Aqui vocês podem ver que já tá começando a mudar a consistência, ó, ele não tá mais tão líquido. Daqui um pouquinho ele já começa a soltar do fundo da panela, como que se fosse o ponto de brigadeiro, mais ou menos. E a cor começa a mudar também, ele vai ficando um amarelo mais escuro. Então é sinal que já tá começando a ficar quase no ponto ali. Então essa hora tem que ter bastante atenção para cuidar o ponto desejado. Então agora, pessoal, enquanto eu aguardo aqui para dar o ponto correto aqui no nosso doce, no nosso confeito, né? Ou bala, dependendo do ponto que vocês vão querer deixar ali no final. Então eu vou mandando um abraço aqui para as pessoas que estão participando aqui do nosso canal, que colocam ali os comentários, né? Então são pessoas que estão formando a nossa comunidade e eu agradeço a todos vocês. Até mesmo vocês que não comentaram ainda, vocês sintam-se abraçados aqui hoje, tá? Mas eu vou colocar o nome das pessoas que aparecem ali, porque elas comentam, então aparece o nome delas ali no nosso vídeo. Que é a Raquel Vlogs, que eu conheci ela ontem, né? Ela teve um probleminha no canal dela, então nós acabamos nos conhecendo por causa deste probleminha em comum, mas que já, o meu da minha parte que já está solucionado, eu espero que o dela também dê tudo certo. Temos também o Cristiano, a Maricélia, Maria José também, a Joana, que gosta muito de flores, em especial ela gosta muito de rosas também. E aqui agora, voltando à nossa receita, eu vou fazer o teste do ponto de bala. O que é esse teste, pessoal? Eu pego um pouquinho numa colher ali, né? E coloco na água fria, água normal da torneira. E agora que eu vou juntar aqui, ó. E vou cuidar. Se ela esparramar com facilidade, tá muito molinha, ainda não é o ponto desejado. Mas se ela ficar firmezinha na mão ali, ó. Que não é o que aconteceu agora, ó. Ela tá, até mudou a cor da água porque ela tá desmanchando ainda, tá muito molinha. Então, não é o ponto desejado. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar essa água para daqui a pouquinho eu vou fazer um novo teste com uma água limpa daí. Vou continuar mexendo aqui e vou continuar mandando um abraço aqui pro pessoal. Temos também aqui a Artemisia, lá do Ceará, que ela cultiva crajiru em casa também. Ela gosta das plantas medicinais. A Janisa eu conheço ela pessoalmente, ela é uma pessoa muito querida. Nós frequentamos a mesma igreja aqui no meu município, então eu gosto muito, eu fico muito feliz de acompanhar como Deus tem abençoado ela e a família dela. Temos também o seu Danilo Aparecido, a Marli Aparecida, lá do Mato Grosso do Sul, que também utiliza as plantas medicinais para manter a saúde e para fazer os seus tratamentos. E aqui eu fiz mais um testezinho, ó, pessoal, e ainda não está no ponto de bala. Ele ainda está clarinho, dá pra ver que ele tá clarinho ainda, ele não mudou de cor ainda muito. Mas eu vou fazendo o testezinho e vou mostrando pra vocês como que é. Eu sei que quando a gente vai fazer pela primeira vez uma receita, a gente fica com bastante dúvida. Então aqui eu vou mostrar, fazer alguns testezinhos até vocês verem que realmente está no ponto de bala, ó. Ele tá começando a criar consistência, mas ainda não tá bem no ponto que eu quero, que é para fazer aquele doce, como eu falei para vocês, que ele fica quebradiço, ele mesmo vai se quebrando depois, fica bem açucaradinho. E esse tempo, pessoal, como eu falei para vocês, às vezes é 1 minutinho ou 2 de diferença que
que a gente deixa mais ali no fogo e já é o bastante para ele mudar a consistência no final. Mas não precisa se assustar. Ali quando vocês forem fazer o doce de vocês vão pegar a prática, ele faz uma vez, 2 vezes, ó, aqui ele já tá desgrudando bem mais do fundo da panela, ó, a cor tá ficando mais escurinha, ele tá mudando mais de cor, já até daria para desligar agora, mas como eu quero aquele ponto que eu falei para vocês, eu vou deixar ele mais um pouquinho ainda. E eu creio que dessa forma que eu estou mostrando para vocês, cada detalhezinho, eu creio que vai ser mais fácil de vocês entenderem aqui o ponto correto. E depois vocês mesmos vão fazer aí na sua casa. Ou igual a essa que eu vou fazer para vocês, dela um pouquinho mais açucarada. Ou se vocês quiserem fazer aquele ponto de bala para cortar, tirar 1 minutinho ou 2 antes do fogo, vocês vão estar craques aqui. Vocês vão aprender bem facinho, gente. Olha só a consistência, ele já tá bem mais cremoso agora. Vamos colocar aqui na água, vamos ver. Olha só aqui, pessoal, agora sim, ó, olha a diferença da consistência, ó. Ele chega a estar meio que grudando no dedo, ó. Então agora já é hora de desligar. Olha só como a cor dele ficou mais escura. Então, se eu continuar a deixar aqui mais 1 minutinho ou 2, vai ficar muito duro daí a nossa massa, que é nosso doce, né? Então, não é o que eu quero. Eu quero sim que ele fique um pouquinho açucarado, eu gosto de fazer assim, mas eu não quero que fique muito duro também. E agora que eu vou retirar, pessoal, os pedacinhos da canela. Os cravinhos eu vou tirar alguns, uns eu sempre deixo porque eu gosto do saborzinho do cravo, né? Então eu deixo ali, mas a canela eu já vou tirar e cravo eu vou tirar alguns. Então, e tem que ser meio rápido aqui porque se esfriar, se ficar gelado aqui na panela, depois é ruim de tirar. Mas se ocorrer isso, é só levar no fogo de novo porque ele vai amornando e vai ficando molinho de novo este doce. E a gente consegue tirar ele normalmente da panela. E agora que terminando, pessoal, de tirar os pedacinhos da canela, vou higienizar aqui na pia mesmo, onde eu estou trabalhando. Pode ser uma bancada também, numa mesa, vocês passem um óleo de coco ou margarina, ou até mesmo água, tem gente que utiliza água mesmo, né? Molha bem a bancada ali. E esse óleo de coco aqui, pessoal, ou qualquer outro óleo vegetal que vocês queiram utilizar, ele é só para não grudar depois que nosso doce secar. Então, ele vai ser removido com muita facilidade. E aqui, pessoal, eu vou só espalhando melhor aqui com a ajuda das 2 colheres mesmo, porque tá quente ainda, né? Então, e ele seca bem rápido. Então, eu vou só arrumar ele assim e já vou começar a cortar ele com a ajuda da própria colher, porque é diferente de fazer aquela bala que, como eu falei, em ponto de fio ou como vocês queiram chamar, em ponto de corte, né? Esse aqui ele fica um pouquinho mais açucarado, como eu falei anteriormente, e olha só a facilidade, ó. Com a própria colher eu vou separando aqui os pedacinhos dele e vai ficar pedacinhos maiores, menores, depois vocês vão ver como é que eu vou utilizar e como é que eu vou fazer a separação desses 2 tamanhos que vão ficar. Então é muito fácil, gente, olha só. Com a própria colher eu vou separando. Então vocês conseguem ver, pessoal, que não é difícil de fazer, não. Olha só a facilidade. E se vocês estão curtindo o nosso conteúdo, não esquece, gente, de deixar o like aqui no nosso vídeo, tá bom? E olha só, aqui já tá prontinho, gente, olha só. Que maravilha, quanto doce que deu. E aqui, pessoal, para guardar agora, olha só que interessante. Eu vou colocar esses pedacinhos maiores neste vidro aqui separado. Vão ser as minhas balinhas, né, que eu vou utilizando no dia a dia. Quando dá aquela coceirinha na garganta, ou quando a gente quer, às vezes, comer um docinho depois do almoço, né? Se a pessoa não tem restrição alimentar, né, que pode comer doce, eu prefiro comer uma balinha dessa de gengibre com canela e cravo do que comer um doce industrializado cheio de aditivos químicos, cheio de conservantes, né? Então,
E aqui neste outro potinho eu vou separar os pedacinhos menores, que são aqueles grãozinhos, que eu vou utilizar como ele para colocar de repente numa sobremesa, né? Se a pessoa gosta de fazer sei lá, um sagu, um arroz doce, por exemplo, pode colocar por cima depois para dar um gostinho, fica o saborzinho do gengibre, da canela e do cravo. E ainda dá um sabor, além de ser bom não só para voz, para garganta, né? Para imunidade em geral. Então, olha só, esse aqui ficou os farelinhos que eu vou utilizar separado em receitas. E o outro ali eu vou utilizar como sendo as minhas balinhas de gengibre. E o brasileiro é assim, né, pessoal? Para tudo ele tem uma ideia. Então é assim que eu gosto de utilizar. Mas vou fazer aquela bala que nem eu falei para vocês. Aquela bala que nós cortamos ela com a faquinha ou até mesmo com uma tesoura, né, culinária. Que fica aquele ponto de corte. Vou fazer para colocar aqui para vocês a receita. Não vou deixar vocês curiosos, não. E falando em imunidade, problema respiratório, ajudar na voz, ali ó, nosso xaropinho de agrião, ele é excelente para problemas respiratórios também. Tem a receitinha aqui no canal, vou deixar o link para vocês. Então agora é uma sequência de vídeos para imunidade, né, com a chegada agora do frio. Então vai ter uma sequência de vídeos para anti-inflamatório e cuidados em geral com a nossa saúde, que qualquer pessoa pode fazer em casa, pessoal, com dicas lá das nossas avós mesmo, né? Coisas naturais assim, claro que sempre tendo cuidado, né, pessoal, principalmente quando nós nunca utilizamos uma determinada planta, uma erva. Então converse sempre com o seu médico, algum profissional da área da saúde para lhe dar as orientações devidas, né, para cada caso em especial, tá bom, meus amados? Então, no mais, eu só tenho que agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui. Se você quer receber o nosso abraço no próximo vídeo, coloca o seu nome aqui nos comentários. Se quiser colocar de onde vocês estão falando também, eu vou mandar um abraço nos próximos vídeos para vocês que estão comentando aqui conosco e participando dos vídeos, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!